eu quero trazer de proposta de desafio para essa semana. Toda segunda-feira, 7h30, proponho um desafio, e o desafio é sempre de auto-observação, mas hoje eu quero falar especialmente sobre auto-observação. Então, o tema dessa live aqui e o desafio dessa semana é um desafio da própria auto-observação. Eu sempre proponho que você observe algo, mas aqui eu quero propor uma auto-observação mais específica e um pouco diferente das que eu sempre proponho, que é a importância do dar-se conta, que a auto-observação ela é um dar-se conta, o dar-se conta das nossas tensões corporais. E por que isso? Quando nós somos capturados pela nossa mente, e é o que acontece conosco de uma maneira geral, nós somos capturados ou pela mente ou pelas emoções, pode observar. Então, nós somos capturados pela emoção que bateu ali no seu momento, porque foi deflagrada alguma situação e gatilhou algum tipo de emoção. Então, nós somos tomados por essas emoções. E se não é a emoção, nós somos tomados pelos pensamentos, uma enxurrada de pensamentos. Então, quantas vezes eu ouço e quantas vezes nós nos encontramos, eu também, em percebendo que você está cheia de pensamentos e não consegue desligar por nada que você faça, você consegue se desligar de algum conteúdo mental ou de uma mente que não para de falar, ou que não para de observar e criticar e comentar, de uma mente que não para de conversar com você sozinha, né? Parece uma maluca conversando sozinha. Então essa situação, ela é muito angustiante, inclusive, porque ela é muito cansativo você ter essa falatório interno que você não tem um botão para desligar como se fosse uma luz. Então, o que eu estou propondo essa semana? Porque na prática espiritual, na prática de dar-se conta de um aspecto mais amplo de si mesmo, nós precisamos de lidar com essa fase de grandes identificações, com esse mar revolto que está dentro de nós, onde nós somos o tempo inteiro gatilhado por alguma situação externa, de alguém falou alguma coisa e gerou um mal-estar dentro de você, você viu alguma coisa nesse mundo virtual, a gente viu alguma coisa no Instagram e de repente você ficou chateado, com raiva, competitivo, inseguro. Então, nesse universo de terapeutas, que eu trabalho tanto, né, com terapeutas, formando terapeutas, constantemente eles me falam sobre essa comparação que as pessoas fazem nesse universo virtual. Então, eu quero falar que eu sou um terapeuta Mahalila, por exemplo, vou lá postar no Instagram, mas fico com vergonha, me comparo com outras pessoas, vejo lá um post de outra pessoa e falo, nossa, não tem lugar para mim. Então, a gente toda hora é estimulado emocionalmente, gatilhado emocionalmente por situações que são externas a nós. Então, a todo momento a gente sofre essas influências que vêm de fora e que despertam dentro de nós algum aspecto emocional, de medo, de raiva, de competitividade, de insegurança, de desânimo. Então, você se sente mal, você se sente comparativo. Então, quantas vezes nós somos atravessados por emoções diversas, de medo, de ciúme, de apego, de inveja, de N coisas, ali toda hora, parece um desafio constante lidar com as emoções, porque não tem paz interna, não tem um momento que você está tranquilo, sem que venha uma ventania de alguma direção te tirando desse espaço, desse lugar tranquilo de si mesmo. Então, observar isso é muito importante, mas é muito importante ter algum tipo de ferramenta para lidar com isso. Porque só observar ainda dá uma outra emoção que fala assim, eu sou assim, e aí como é que eu resolvo? Eu não consigo brigar com isso, eu não consigo observar e soltar, eu não consigo fazer nada. Então, a proposta de hoje
é que você não fique tanto nisso, nesse fenômeno das emoções ou dos pensamentos, mas que você observe um aspecto mais palpável de observação, que são as suas tensões corporais. Nós somos tão inconscientes do nosso corpo e de como ele reage ao que vem externo, às emoções, que nós não observamos o quão tenso nosso pescoço, por exemplo, pode estar. Então, às vezes você sente uma dor aqui, fica até tentando movimentar seu corpo para ver se solta, e isso é ótimo. Mas eu quero que você tenha, eu proponho a você uma observação mais específica. Mais específica. Quando você observa o seu estado, e eu sempre falo isso aqui, observe como é que estão as suas emoções nesse momento. Então, em vez de observar exatamente as emoções diretamente, quando você fechar os olhos, eu vou fazer um pouquinho com vocês, observe o nível de tensão corporal. Porque uma coisa está ligada à outra. Se eu consigo desativar as emoções, esse nível de tensão diminui. Se eu consigo desativar e relaxar essas tensões, também as emoções diminuem. Então, elas estão relacionadas e é isso que é importante que a gente observe. Elas estão relacionadas. E às vezes, por exemplo, quando você está muito nervoso e que você sai para fazer uma caminhada, o que acontece? Que mágica é essa que acontece? É porque você movimenta o seu corpo e aquelas áreas que estavam relacionadas àquelas emoções que estavam tomando você, elas também relaxam e você solta um pouco. Então a sensação é de soltar. Sempre que algo passou das suas emoções, toda vez que você está tomado por uma emoção e essa emoção passou de repente, quando você entra no mar, se você estiver na praia, ou quando você observa, solta seu olhar e fica observando a natureza, ou quando você pula numa piscina, toma um banho de cachoeira, faz uma caminhada, ou seja, quando você faz algo que desvie o foco de atenção daquilo que você estava colado nele, colapsado naquilo, e volta o seu olhar para um outro lado e se solta ali naquilo, acontece algo mágico, que é soltar as emoções. Então daí nós podemos entender que elas estão relacionadas. As emoções estão relacionadas a um estado de tensão corporal. Elas se relacionam especificamente a estados de tensão corporal. Então, se você não consegue soltar e desidentificar-se das emoções, olhando para elas, observando, se você deixa elas para lá e observa o nível de tensão corporal que você está naquele momento e consegue soltar um pouco aquelas tensões, aquelas emoções também, elas se deslocam dentro de você. Então, é muito importante a gente observar, por exemplo, na ansiedade. Quantas vezes nós ficamos ansiosos? E a ansiedade é um mal contemporâneo. Então, assim, é difícil encontrar alguém que não esteja ansioso. É uma pandemia coletiva, é uma emoção coletiva que é difícil. É difícil de alguém sentar e ficar tranquilo perto de você. Tá sempre atrasado para alguma coisa, tá sempre correndo para fazer outra coisa. Então, nós viciamos e nós desenvolvemos um modus operandi, uma sociedade que é ansiosa, que tudo está atrasado, porque são tantas atividades, tantas demandas, uma sociedade complexa, em cidades grandes normalmente, onde você perde muito tempo no trânsito, no deslocamento, então tudo fica atrasado, o tempo parece curto para fazer tantas coisas. Então não dá tempo de tomar um café da manhã tranquilo, não dá tempo de almoçar tranquilo, não dá tempo de levar os seus filhos na escola e voltar tranquilo. Então parece que está sempre atrasado. Então isso gera uma situação ansiosa de estar sempre correndo atrás de aparentemente algum tempo perdido. Parece que eu estou sempre atrasado com alguma coisa. Estou sempre atrasado. Então esse pensamento coletivo, que é o típico pensamento da ansiedade,
ansioso. E o que é ansiedade? É uma antecipação do futuro, eu estou sempre lá. Então, se tem alguma coisa que nos tira completamente do estado presente, é a ansiedade. A ansiedade, ela te coloca lá naquele lugar, porque você está, por exemplo, atrasado. Então, eu estou dentro, no trânsito, preso no trânsito, e estou lá desesperado, porque eu deveria estar lá. Então, mas não é só preso no trânsito, é que nós aprendemos assim com a nossa sociedade tão complexa. Então, o desafio para esta época é muito grande, porque todo movimento coletivo, inclusive da complexidade da vida moderna, ele te leva para a ansiedade. Ele te leva para estou atrasado para alguma coisa. Então, ninguém tem tempo de digerir. Então, o que acontece com esse tipo de situação? Se a gente for pensar em termos de elaboração interna, nós temos uma ansiedade, ansiedade é um medo que a gente não percebe claramente, mas ele é um medo diluído, ele é um medo de estar fazendo alguma coisa errada, de estar atrasado, de não sei o que, é um medo, no fim tem um medo. Então, o tempo de cada coisa não é respeitado nesse tipo de emoção, de sentimento e de situação coletiva. Então, você não tem um tempo de digerir, porque se você digerir com um pouco de tempo a mais, digerir suas emoções, os seus pensamentos, seus projetos, você já perdeu tempo, já perdeu o lugar, outro já fez, porque o outro também está ansioso. Então, ali está todo mundo numa competitividade, está numa sociedade tão competitiva, todo mundo adoece do estômago. Por quê? Porque é onde você elabora não só as coisas que você digere mesmo, come, mas também é o Agni, lá no Mahalila, é o Agni, o fogo interior, que é na mesma linha da casa da sabedoria. Então, a casa da sabedoria, a sabedoria é essa digestão. A sabedoria, ela vem de digerir as situações, mas alguém consegue ter tempo para digerir? Não, porque você tem que fazer e tem que correr, não dá tempo de eu estudar, eu já tenho que vender, eu já tenho que isso, já tenho que aquilo, eu já tenho que sair para lá, porque meu filho não sei o quê. Então, a sensação é que está todo mundo fora do lugar, e correndo para sentar no lugar. Parece aquele baile de cadeiras que tem uma cadeira faltando. Já viram aquela brincadeira infantil? Que sai todo mundo correndo para sentar, porque um vai ficar para fora. Então, é uma sociedade que pensa assim, que na base alguém vai ficar para fora, então deixa eu correr para não ser eu que vou ficar para fora. Então, isso gera um pensamento coletivo muito complicado, porque nessa correria para você não ficar para fora, para a cadeira vazia, para a cadeira faltante não ser a sua, então nós não paramos para respirar, sequer para respirar. Então, a situação de todo mundo é de uma tensão gigante interna, uma tensão. Tá todo mundo levanta tenso, deita tenso. E ali, alguns, eles ficam diante de uns ficam cada vez mais tensos, até ter um adoecimento qualquer, ou perdeu totalmente o sentido da vida, das coisas. Outros deprimem porque não conseguem acompanhar, não consigo acompanhar essa correria. Então eu vou me isolar e não participo disso mais, não entro mais nessa história, mas o não entrar não é não entrar consciente, é não entrar revoltado, não vou fazer isso, também não quero, não sei o que, também não produzo, não se coloca no mundo, porque essa situação é muito difícil mesmo. Então é um grande desafio para todos nós. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, de alguma maneira. Então, como que nós vamos aprender a lidar com isso? Então, essa proposta que eu estou fazendo hoje é de uma observação do seu nível de tensão. É muito corporal o que eu estou propondo hoje. É muito do corpo mesmo. Como que está o seu nível de tensão diante de uma emoção, por exemplo? Quando você se perceber nessa correria, o que está tenso? Quando você se perceber nesta pilha, porque o engano dessa história é que quando a gente se percebe nesta pilha de correria, nós colocamos o nosso corpo todo para uma guerra, por exemplo, como se fosse para partir para uma guerra, mas os passos nossos não andam. Então fica só uma tensão acumulada, mas isso não resulta necessariamente numa ação correta, ou inclusive não resulta numa ação, muitas vezes.
Então, eu estou tensa porque eu tenho que postar alguma coisa no Instagram, exemplo. É porque eu estou falando isso porque é um exemplo que acontece muito aqui, que eu ouço muito meus clientes falarem, ou meus alunos falarem. Estou extremamente tensa porque eu tenho que postar. Mas só está tensa porque nem postou e nem tirou atenção. Então, essa tensão, ela não resolve o problema. Ela não te resolve. Ela não resolve. Se você está preso no trânsito, o nível de tensão que você fica ali no trânsito não faz você andar mais rápido. Então, isso gera uma situação que é uma situação absurda. Porque é como se eu estivesse acelerando e freando o carro ao mesmo tempo. Então, eu acelero e freio. Eu acelero, eu gasto gasolina, eu gasto o motor do carro, eu ponho o carro no estresse, mas eu não andei um passo sequer. Então, não adianta a gente lidar com os desafios da vida desta maneira, porque não é eficiente. Então, ele não é eficiente, ele não te faz andar 1 centímetro a mais, melhor e nem melhor. Então, observar o nível de tensão e procurar soltar essa tensão te coloca muito mais no fluxo do que manter-se tenso e tensionado. E o tenso, essa coisa tensionada, ela piora ainda, porque ela vai te deixar com mais confuso, mais estressado, mais afastado da possibilidade real de solução. É como uma mesa bagunçada de um diretor. A mesa bagunçada não é sinônimo de eficiência. É só uma mesa bagunçada. Ao contrário, é muito mais fácil se perder numa confusão, numa mesa bagunçada, do que num espaço organizado. Então, esta desordem da nossa cabeça, porque essa ansiedade é desordem. Então, o desafio é perceber este nível de tensão e não alimentá-lo. Eu peguei um engarrafamento enorme semana passada, indo para Belo Horizonte. Então, eu moro 20 quilômetros de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade dificílima de andar, quem não conhece Belo Horizonte. Porque o trânsito não anda, é uma cidade toda engessada, assim, no trânsito. E teve um acidente na entrada de Belo Horizonte, eu peguei um trânsito. Na hora que eu vi aquele trânsito, eu dei meia volta e fiz um caminho alternativo que eu conheço, umas beiradas que eu fui andando e cheguei lá com 20 quilômetros com 1h30 de atalho. Mas quem tá preso lá ficou 3 horas preso, porque depois eu fiquei sabendo. 3 horas preso. Então, eu tava imaginando uma pessoa lá presa, que hoje já aconteceu isso comigo também, ser preso no trânsito. O que adianta você buzinar, ultrapassar o da frente, correr para cá, correr para lá, se você não vai sair daquele lugar? Qual é o estado que você precisa desenvolver nessas situações? Acalmar, relaxar, soltar, observar internamente, porque o que está acontecendo não tem solução. Você não tem um helicóptero, você não vai sair de lá. Estou dando esse exemplo do trânsito, mas isso qualquer coisa na nossa vida. Então, qualquer coisa na nossa vida que você observa um nível de tensão e a gente adquire esse nível de tensão tanto, que ele vai ficando crônico. Então, cronicamente tenso aqui assim, cronicamente tenso aqui, essa região do pescoço. Cronicamente tenso o seu peito, porque está angustiado, porque não solta. Cronicamente tenso qualquer coisa do seu corpo, porque você está na emoção que você não consegue desaguar lá. Então, observe esse nível de tensão, preste atenção, dê-se conta de que está tenso. Observe e fecha os olhos, respira fundo e solta o seu corpo. É melhor você soltar o corpo que pensar em soltar a emoção. É mais fácil soltar o corpo. A emoção solta sozinha depois, se você conseguir soltar seu corpo. Então respira profundo quando você observar que tem um nível de tensão. Quando você perceber que você foi tomado por alguma emoção ou por uma ansiedade de antecipação. Ansiedade de antecipação. Então, estou ansioso, reconheça que estou ansioso. Respira profundo, mas em vez de lidar com a ansiedade, que é mais sutil em termos de experiência, estou ansioso, vou soltar a ansiedade? Você possivelmente não vai conseguir. Estou ansioso. Como está meu corpo? Tenso. Isso você consegue soltar. Se você trouxer a experiência emocional para o seu corpo, peraí, estou com medo, onde está?
Ah, tá aqui na minha barriga. Ou estou com muita raiva. Onde está? Tá aqui. Solta. Solta o que você conseguir soltar. Solta o que conseguir soltar. E a respiração profunda é um aliado. Por isso que a respiração profunda é um aliado em todas as práticas meditativas. Porque ela é um aliado poderoso. É tão poderoso que em algumas tradições ela tem até um nome como se fosse o guru. Um guru. O seu guru é a sua respiração. Porque ele te conduz para um estado mais interiorizado. Então, a respiração é considerada uma espécie de mestre, um mestre seu interno que está disponível a hora que você quiser. Ali você inspira profundo e é conduzido pela sua inspiração profunda e pela sua observação do que está tenso. Então você pode desativar esta ansiedade, por exemplo, quando você está em qualquer situação ansiosa. Você observa o seu corpo, respira profundo e solta. Solta o que você conseguir, solta um pouco, depois você aprende a soltar um pouco mais, solta um pouco, solta um pouco. Isso, quando você toma consciência e adquire um hábito de fazer esse soltar o seu corpo, você pode fazer isso em qualquer lugar onde você está e que você é gatilhado por alguma emoção. E que horas que a gente é gatilhado por alguma emoção? Gente, o dia inteiro. A cada segundo, a cada minuto, basta você... Só se você ficar isolado dentro de uma caverna. Fora isso, você é gatilhado. Você é gatilhado por uma conversa que te desagradou, por um ponto de vista que o outro falou que é o oposto do seu, por situações políticas, por situações sociais. Toda hora nós somos gatilhados. Alguém comenta alguma coisa e bateu lá estranho dentro de você. Alguém não te cumprimentou e você sentiu-se rejeitado. Alguém não te escutou direito e você sentiu-se mal. Toda hora você é gatilhado. Nós somos gatilhados, não é você. Toda hora nós somos gatilhados. O tempo inteiro, a não ser que a gente ficasse isolado, mas até ficando isolado, você também é gatilhado. Porque de repente você está assim, ai, tô tão sozinho. Aí também vem uma emoção. Então a emoção e nós parece que são assim, ó, entrelaçados completamente. Então, ela dar-se conta não só das emoções, mas especialmente nessa semana, a proposta é que você observe o seu corpo. Observe o seu corpo. E comece a soltar aquilo que você percebe. Quando você está... E eu estou falando bastante da ansiedade, porque ela é um mal do nosso século. É um mal da nossa época, da nossa era. De uma era complexa. Então, quanto maior a complexidade, parece que segue junto. Quanto maior a complexidade da vida, maior é a ansiedade. Quanto mais você depende de situações externas a você, mais você fica ansioso. Nós ficamos ansiosos. É o tempo, é o horário, é isso, é aquilo, são mil assuntos, 1000 atividades, são tarefa das crianças, tem que fazer almoço, tem que arrumar casa, tem que comprar isso, comprar aquilo, meu dinheiro não vai dar, estou atrasada, não sei o que, demandas do emprego, do trabalho, de tantas coisas internas, da casa, dos pais, tantas coisas da vida cotidiana que nos levam à ansiedade, a essa sensação de aperto dentro e de querer correr atrás do tempo perdido. Querer correr atrás de um tempo é ansiedade. Isto é ansiedade. Isso é uma tensão corporal específica e você pode observar. Então, diante disso, pare, respire e solte o seu corpo. E observe. Solte o seu corpo e observe. Você vai fazer isso quantas vezes por dia? Ah, nem sei. Talvez umas 100 vezes por dia. Que você vai se perceber nisso, vai perceber que tensionou e solta. Vai perceber que tensionou e solta. Solta, solta. O quanto você tensionar é o quanto que você vai ter que perceber e se soltar. Porque quando isso acontece, você tem muito mais condições de resolver de uma maneira mais sábia aquilo que terá de fato que resolver. É só nessa condição fluida é que você está no estado fluido, no estado de fluxo, no flow. Só assim a gente está nesse flow. Só assim as coisas andam no fluxo e não de arranco, né? Porque se a gente está muito ansioso, as coisas elas vão de arranco.
E é ou não é? Vocês não têm essa experiência? Então a gente faz no meio da ansiedade um monte de coisa, mas faz tudo pelas metades. Esquece a chave do carro, esquece não sei o que para trás, volta, não deu certo. Parece que tem uma conspiração impedindo este fazer. Ou talvez a conspiração seja positiva, não é que está impedindo o fazer, está obrigando você a parar um pouco e respirar. Quem sabe não é esta a intenção da vida, que esteja relaxado. Estados de tensão, eles não conectam você a nada. Eles não conectam, eles põem você na superfície. Na superfície, não é o estado de flow, não é o estado de conexão, é o estado onde você está mais egóico. O mais possível egóico que está. O jeito mais egóico possível de estar é esse jeito tensionado. Então, essa é a proposta de hoje e eu gostaria que você, antes de sair dessa live, quando eu finalizá-la, já que você está aqui, gaste 2 minutos que seja, 5 minutos se você puder. 5 minutos para inspirar profundo. Vamos fazer isso juntos? Inspirar profundo. Trazer a sua atenção para o seu corpo. Observar o nível de tensões. Onde você está tenso? No pescoço, nos ombros, nos olhos, no coração, na garganta, na barriga, no baixo ventre. Dê um comando de soltar um pouco. Se não for possível soltar tudo, solte um pouco. Quando você solta um pouco, você percebe outros níveis de tensão. Perceba. Perceba como, ao soltar, mesmo que seja só um pouco, a sua sensação muda. Se você só tem 5 minutos para fazer algo, faça este algo em 5 minutos, porém de maneira relaxada. Então eu deixo vocês aí na experiência de vocês um pouco mais, sentindo o seu corpo mais relaxado. Um beijo a todos, uma boa semana e aguardo vocês na próxima semana. Beijos!